dermatologista Jonas Bueno. Boa tarde. Olá, boa tarde, grato pelo convite. Obrigada por participar aqui do Interessa com a gente. É possível envelhecer, mas tendo aí a aparência mais jovem? É isso que a gente está discutindo aqui hoje, viu, doutor? E aí? Com certeza. Os cuidados gerais, né, a rotina de vida são um dos fatores mais importantes. Não beber, não fumar, procurar atividade física, mesmo que seja de leve intensidade, a alimentação, evitar as comidas inflamatórias, excesso de leite de vaca, que é sabido que é inflamatório, as carnes vermelhas são inflamatórias, consideradas também como pré-cancerígenas, você entendeu? O estilo de vida é muito importante, além dos cuidados com a pele, beber muita água, protetor solar, e hoje, felizmente, temos os procedimentos que otimizam e potencializam, né, para que envelheçamos melhor, de maneira mais natural, sem ficar estranho, sem desarmonizar. Doutor Jonas, a gente está falando aqui de procedimento estético, né? Mas eu queria saber, tirando o procedimento estético, tá? Eu tenho uma prima que ela trabalhou muito tempo numa empresa farmacêutica e ela é super a favor dos cremes. Então, assim, ela nunca fez botox, ela tem mais ou menos a minha idade, mais de 40, a pele dela é uma pele de pêssego. E ela sempre me falou isso, ela falou assim, é prevenção. Começa antes, use filtro solar, passe alguns cremes, que aí você não precisa ficar fazendo tantos procedimentos tão invasivos, né? E hoje eu vi uma matéria tem uns dias, que tem gente com menos de 25 anos já fazendo botox preventivo. Aonde, assim... Hã? Isso ajuda? Exato. O que ajuda? Assim, você recomenda fazer esse botox precoce? Você acha que fazer um creme, usar um filtro solar, tem outras formas da gente conseguir envelhecer de uma forma saudável sem enfiar tanta agulha e gastar tanto dinheiro? Só fazer uma pergunta também, creme é prevenção? Porque eu fico pensando assim, o doutor estava falando de hábitos saudáveis. Então, assim, ter uma boa alimentação, a prática de atividade física, eu acho assim, o uso do filtro solar, porque querendo ou não, a exposição ao sol, a gente já sabe que é danosa. Exato. Sem cuidado. Posso provar. Até isso, até o uso do creme, assim, sabe? Por exemplo, porque eu já escutei várias vezes na vida que creme pro rosto não era bom. Depende do creme. Eu também já tive um colega que era dermatologista, ele falou, esses creminhos cheirosos que vocês usam não servem pra nada. Só pra ficar cheirosinho pra gente. Então, eu acho que já houve uma evolução enorme, né, dos cremes também. E eu acho que existem cremes e cremes, né? Deixa o doutor Jonas falar aí que ele entende mais que a gente. Isso mesmo. Tudo começa com os cuidados gerais, né? Alimentação, bebida e álcool, como já falei, atividade física, alimentação. O protetor solar é indispensável, mesmo no dia a dia, em ambientes fechados. E os cremes é como isso. Existem vários tipos de cremes, desde os simples, mais os encorpados, mais os bem produzidos e também, hoje em dia é muito em voga, os produtos mais naturais, sem os derivados de petróleo, sem os conservantes, que são metais, produtos mais pesados, a gente evita muito isso, porque senão o organismo vai absorvendo. Mas um bom produto, que a gente chama de dermocosméticos, né, um protetor diário, um produto da noite, já faz um bom efeito. Chega uma hora que não é mais suficiente, mas eu falo para o paciente, tudo começa em casa e se complementa no consultório. Então há diversos tipos de cremes, diversas indicações, diversas finalidades, tem cremes hidratantes, anti-idade, renovadores de peles, clareadores, firmadores, diminuir poros, diminuir vermelhidão no rosto, então depende do creme. Tudo começa em casa e se complementa no consultório, isso sim. E botox preventivo pode ser feito. Tem gente que faz muita tensão na testa, fica um cara de bravo e trabalha com o público. Então, tem uma indicação de ser feito sim, sem nenhum problema. Tudo pode ser feito, desde que tenha uma boa indicação. Doutor, eu queria ouvir o senhor em relação à sua experiência clínica, mas voltado para o lado comportamental. Nas suas pacientes, no consultório, o que o senhor observa? O senhor acha que de uns tempos para cá
houve, principalmente com o advento das redes sociais, uma obsessão maior pela estética? As pessoas querem não envelhecer a qualquer custo? Como é que é essa conversa aí? E se elas chegam pedindo mirabolâncias, assim, coisas que não precisam, por exemplo, e como é que um médico tem que agir, né? Um profissional tem que agir diante dos excessos? Sim, com as redes sociais tem muito uso dos filtros, tanto que tem uma campanha que uma das empresas que vendem Botox, a Allergan, ela use menos filtro, porque as pessoas exageram muito nisso. Vêm as pessoas nas redes sociais sempre maquiadas e tal, e você vê uma pessoa antes e depois de uma maquiagem, como ela muda muito. Então, as pessoas criam essa ansiedade, criam até uma depressão pelo uso da maquiagem em si, né, com uso de filtros ou não, e muitas vezes ele chega no consultório pedindo resultados impossíveis, comparando antigamente a gente falava, né, igual a atriz da Globo, da novela das 8, hoje é um influencer que a pessoa quer copiar, né, antigamente todo mundo queria a boca da Angelina Jolie, muito paciente chegava. Então muitas vezes a gente orienta, conversa, é melhor não se fazer nada, do que você entrar na onda do paciente, ele não vai ficar satisfeito nunca, vai ficar chateado com você. Então é melhor ele ficar bravo por você não ter feito, do que ele chateado, ter investido, passado por tudo e não ter tido resultado. Porque muitas vezes o paciente quer uma coisa e não tem que ser feito aquilo, tem que ser feito outra coisa. Mas isso é muito comum no consultório, as pessoas fazerem o quê? Uma projeção, se melhorar isso, vai acontecer isso, se eu melhorar isso, vai acontecer isso. Então, eu até comecei a fazer a minha pós-graduação em psicoterapia e psicologia, porque eu lido com muitos pacientes disso, e eu achei necessário me aprofundar nesse tema. Então, eu estou fazendo uma pós em psicologia para poder atender, acolher melhor esse paciente, saber ter como conversar e dar um apoio e explicar que certas coisas vão ser boas, benéficas ou não, porque a gente recebe muito, sim, os pacientes no consultório com essa queixa. Doutor, o senhor tocou num assunto muito importante, né? E recentemente eu li um relato de uma pessoa que falava sobre isso, assim, ela foi fazer um tratamento, na verdade um procedimento cirúrgico, né? Uma cirurgia foi colocar prótese, e ela falou que ela foi questionada diversas vezes pelo médico que a atendeu sobre a certeza daquele procedimento, sobre as pessoas que estavam com ela ali, se as pessoas concordavam ou não, e que num determinado momento ela chegou a questionar o porquê de tantas perguntas. Ela fez o procedimento, se arrependeu, e isso gerou um transtorno muito grande na vida dela, no psicológico principalmente. Então acho que é importante o senhor falar também sobre as escolhas, até dos profissionais em que a gente faz, né, determinados procedimentos estéticos ou cirurgias plásticas, e como também esses procedimentos que prometem aí te mudar em uma única sessão, eles podem trazer consequências psicológicas e físicas também. Complementando, Thalita, e ainda doutor Jonas, dentro desse viés que a Thalita tocou, muitas mães também que levam as filhas cada vez mais cedo para fazer esses procedimentos. A gente vendo aí meninas de 16, 17 anos também passando por intervenções, tanto na pele quanto cirúrgicas. É muito complicado. Então, no consultório, pela parte dermatológica, que eu consigo falar bem, muitos procedimentos eles são possíveis de serem contornados. Agora, uma cirurgia é mais complicado mesmo. Então, quando a gente já percebe o paciente ansioso, querendo um procedimento, um efeito desejado, muitas vezes a gente fala assim, você vai melhorar isso, mas quanto? Na medicina não tem como falar quanto em porcentagem, número exato, a gente fala que vai melhorar muito. Agora, se o paciente vai ficar satisfeito, já é um sinal de alerta, porque ele está projetando um procedimento para resolver alguma coisa que está em falta nele. Isso a gente na faculdade não tem a formação. Por isso que eu procurei a psicologia para entender um pouco mais. E a gente vê acontecer muito isso na cirurgia plástica e, infelizmente, a concorrência com os não médicos que são autorizados a fazer muitos procedimentos atualmente. Você entendeu? Eles têm uma concorrência até que um pouco desleal, porque eles podem pôr antes e depois o médico CRM proíbe. Então a gente tenta explicar para o paciente, mas assim, milagres são complicados, ainda mais com procedimentos estéticos. As complicações a gente recebe muito no consultório, que a gente não sai publicando, porque
fica até antiético, lógico, não tem por que fazer isso, mas as complicações têm aumentado em muito dos procedimentos que são feitos à torta direita. Que nem, por exemplo, um exemplo básico, preenchimento é ótimo, é muito bom, mas eu uso de 1 a 3 agulhas por paciente, a gente fala assim, seringas, né? 1 a 3 seringas por sessão. Tem pacientes que já foram em outros colegas, não médicos até, que fazem 7, 8 seringas numa mesma sessão. Então a chance de não ficar legal, de dar ruim, é muito grande. Então é melhor o paciente vir 1, 2, 3 vezes e aos poucos irmos fazendo os procedimentos do que em uma vez só, como dia de princesa, digamos, que aparece na televisão, o paciente sai transformado. Não é legal, não, porque a chance de complicação é bem maior. Doutor Jonas, qual que é o limite? Quem dá o limite, né? Porque você estava falando aí das agulhadas, né? Que você costuma dar de 2 a 3, mas tem gente que dá 7. Né? Que tem gente que vai aí e fala, né? Eu estava contando um caso que não tem nada a ver com a estética, é só uma questão do cabelo, mas que eu já fui num salão, pedi pro cara cortar meu cabelo de um jeito que não tinha nada a ver com o meu tipo de cabelo e ficou horroroso. Fiquei com raiva, fiquei super chateada e é uma coisa que cresce. Eu fico imaginando, né, quando você vai aí, o pessoal faz essas harmonizações faciais e ficam inchados e pede pra... Eu vi uma moça outro dia que quer entrar no Guinness, a maior boca do mundo. Eu não sei quantas aplicações que ela já fez, que tá com a boca horrorosa. Ficou bem feio. Assim, eu não gosto. Se você gosta, você tá feliz, tudo bem, que bom, a boca é sua. Eu não gosto, mas onde que tá o limite disso? Porque os médicos, muitos médicos continuam aplicando. A pessoa vai falar, eu quero isso, agora eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. Como é que um médico pode chegar e falar assim, não? O médico pode falar isso? Não vou fazer, não pode, não é indicado? Claro. Com certeza, a responsabilidade é do médico, né? Eu falo do profissional médico. O médico tem que dar a avaliação, o tratamento, indicar, não o paciente. Por quê? O paciente é o leigo. Ele quer uma coisa, mas se pode ou não, o profissional treinado dermatologista, depois de fazer a faculdade de medicina, clínica médica, dermatologia, prestar prova de título, ele é capacitado para isso. Muitas vezes a pressão, o não perder para o paciente, para outros colegas ou até não médicos, acaba influenciando, mas a palavra final tem que ser do médico, porque a partir do momento que ele aceitou fazer, a responsabilidade, mesmo orientando o paciente e tudo, ele vai compartilhar essa responsabilidade do resultado. Então, o limite é o médico que tem que dar. Sim, melhor o paciente sair bravo do que sair chateado porque não gostou do resultado. Eu sempre uso isso, oriento a minha equipe toda. Muitas vezes o paciente pode sair bravo porque eu não fiz o procedimento, mas é melhor. Depois de um tempo ele vai voltar e vai entender o porquê disso. Bem, doutor Jonas, muito obrigada, viu, pela sua participação. Volte sempre que eu interessa. Agradeço o convite, graças. Espero que você tenha achado que nós estamos todas bem aqui, envelhecendo com muita saúde e beleza. Você tem redes sociais, Isso, tem um monte de gente aqui querendo saber aqui. Isso. E a gente também, né? Porque a idade vem, a genética tá boa, mas dá uma arrumadinha. Não faz mal não, né, doutor? Não, a gente tem que arrumar os detalhes. É isso. Não tudo. A gente tem que acertar os detalhes, eu falo pro paciente. Um detalhe incomoda, vai aos poucos, um de cada vez. Entendeu? E aí vai ficando de envelhecer natural. Porque senão envelhece quem já foi. A gente tem que envelhecer bem. Entendeu? Isso. Temos que envelhecer bem. Tá? A minha rede social que eu mais gosto de publicar é o Instagram, Dermato Vegano. Eu publico muito, tenho essa pegada mais do natural, Adorei. do nicho do integrativo. É Dermato Vegano o meu Instagram. Muito bem, doutor. Obrigada, viu? Até a próxima. Vamos pro